tinha 13 anos quando tive cancro e eu lembro-me que percebi que ia passar por um processo difícil quando vi que as minhas companheiras de quarto no hospital não tinham cabelo. Mas nessa altura já toda a gente sabia que eu tinha cancro, menos eu. Entretanto, estive num quarto de 6 camas, onde essas pessoas acabaram por falecer e foi muito complicado. E 10 anos depois, passado tudo isto, eu percebi que queria mesmo fazer alguma coisa útil com o meu cancro. E foi então que decidi criar o projeto Cancro com Humor, depois a associação Cancro com Humor, para desmistificar tabus, para brincar com a doença e tentar que o cancro fosse falado da forma mais natural possível. Finalmente lancei o meu livro Cancro com Humor e agora faço do humor a minha arma e espero que ajude os outros. Marina encontrou uma forma muito própria de vencer os seus fantasmas. Não gosta de dizer que faz stand-up comedy, identifica-se mais com o termo palestras humorísticas. É na troca de experiências com a plateia que reside a força deste riso. Eu tinha 13 anos e, claro, precisava mesmo de viver um clichê. Então, apaixonei-me pelo meu enfermeiro. E quando eu estava a fazer a quimioterapia e ele aparecia, vocês sabem o que é que eu pensava? Não lhe posso vomitar para os pés, não lhe posso vomitar para os pés. Não era sexy. O desafio que nos propomos foi de descobrir quais são os cancros que mais atacam os portugueses e perceber se existem assimetrias regionais. Partindo do pressuposto que há um cancro adormecido em cada um de nós, por que é que não desenvolvemos as mesmas doenças? Como e onde vivemos tem influência? A resposta a estas inquietações começa com um mergulho nas estatísticas. De acordo com as estimativas do Globocan, da Organização Mundial de Saúde, em 2012 terão surgido em todo o mundo 124 milhões de novos casos. Os cancros mais comuns foram pulmão, mama, coloretal, próstata e estômago. Se olharmos para Portugal, no mesmo projeto Globocan, o cancro mais frequente é o coloretal, com mais de 7 mil casos. Depois, com o maior número de casos, surge a próstata, a mama, o pulmão e o estômago. Os homens são mais atingidos pela doença do que as mulheres. Se sabemos que existem diferenças entre os sexos, os registros oncológicos também revelam que o país não é todo igual. É só seguir as pistas. Sabem o que é que nós achamos quando vemos um doente oncológico a rir? É da medicação, por isso é que está a rir. Ou então, está-se a rir porque não sabe que se morre disto. Porque se soubesse, não se ria. Há 8 anos que António Andrade removeu 75% do pulmão direito. Foi o preço a pagar para derrotar o cancro. E a partir desse dia entrou para as estatísticas que colocam os Açores como a região que tem a maior percentagem de cancro do pulmão. Fumava à volta de umas 2 carteiras de cigarros por dia, não é? Depois comecei a me queixar muito e sempre com suores frios no frontal, disse: Jesus. António já não tem o mesmo fôlego para participar nas romagens da Quaresma de São Miguel, quando grupos de romeiros percorrem a ilha a pé numa onda de penitência e de oração. Hoje, excepcionalmente, serve de guia às crianças de rabo de peixe. Ser romeiro é ser um homem de fé, ser um homem de esperança, partilhar nos dias da romaria, partilhar com os nossos irmãos, todas as pessoas que vão na romaria, a gente trata-se por irmãos. Há o mestre, né? Há o contramestre, há o lembrador das almas e há o procurador das almas. Aí somos todos irmãos. Para a sua densidade populacional, os Açores apresentam números preocupantes de cancro do pulmão e muito acima de qualquer outra zona do país. Traduzido em frequência absoluta, temos 110 novos casos por cancro aqui nos Açores, dos quais 95 no homem e 15 na mulher. No caso do cancro do pulmão em particular, a incidência e a mortalidade estão mais ou menos par a par, porque é um cancro muito letal. Os casos incidentes de um ano, os novos casos que acontecem num ano, acompanham muito os casos que morrem também naquele ano. O Centro de Oncologia dos Açores é responsável pelo registro oncológico, rastreios e prevenção da doença.
Os responsáveis não ficaram surpreendidos com este impacto esmagador do cancro do pulmão. Nos Açores, infelizmente, rapaz que não fumasse não seria bom filho. Ou seja, os próprios pais achavam que era um gesto de masculinidade, não só induziam os filhos a fumar. Era um ritual de iniciação na idade adulta. Exatamente. Por isso, exatamente. O que é uma coisa terrível, não é? À luz dos nossos olhos de hoje, não é? E as raparigas o contrário. As raparigas que fumassem, com licença da expressão, eram umas mangalhas. É frequente, ainda hoje é frequente ver crianças, e estamos a falar de 5, 6 anos de idade, já com o seu cigarro na boca, e nomeadamente quando vai ajudar os familiares no gado, começam as práticas de iniciação do tabaco. Isso hoje ainda existe, mesmo nos dias de hoje? Não há 2 anos que fiz fotografia para uma apresentação no campo de uma criança ordenhar uma vaca à volta dos 7, 8 anos, aparentava ter 7, 8 anos de ser cigarro ao canto da boca. Para além das razões culturais e até da eventual insularidade, o argumento económico também pesa nesta equação. Os Açores são a única região do país produtora de tabaco. Das 19 fábricas, atualmente restam apenas a fábrica de tabaco micaelense e a fábrica de tabaco Estrela. Razão ainda suficiente para que o tabaco seja mais barato do que no continente, o que encoraja o consumo. Em relação ao continente, nós temos um acréscimo de 4% na prevalência de consumo de tabaco em relação às outras regiões. Nós temos, portanto, em média, cerca de 80 mil fumadores aqui na região, dos quais 55 mil nos homens e 25 mil nas mulheres. Muitos agricultores produziam para consumo próprio, mas hoje que se saiba, só António Ferreira mantém a tradição familiar. Aos 78 anos, já não se lembra do dia em que começou a fumar. Meu pai plantava e ia cultivava o tabaco e depois a gente ia arrependendo umas folhas, ia fazendo os ciarrins a fugir dele, que ele não queria que a gente fumasse. E é que damos em fumar. Eu e o meu irmão mais velho. Este tabaco é diferente dos outros? É diferente, é muito diferente. Basta que é um tabaco que a gente não faz mal à gente sequer. Esse é só a folha. Não leva mais nada? Não leva um produto que seja ali. As pessoas todas que têm fumado deste tabaco têm morrido mais velhas que os outros que fumam de volta. Conhece gente assim? Conheço um tio da minha mulher, morreu com 97 anos, o pai dela morreu também com 90 e tal, meu pai morreu com 81 e ando manhã à noite com a cigarrilha na boca. É um vício. É um vício que está para ali. O tabaco é o responsável direto por 1/3 da patologia oncológica e da mortalidade por cancro. Só por si, o tabaco. Imaginem a desgraça que aqui vai. E a própria governação tem que entender que os benefícios, nomeadamente dos impostos e da nossa atividade económica relacionada com o tabaco, não compensam de forma alguma os prejuízos que o tabaco tem tido na nossa população. Eu comi muito Ferrero Rocher à conta do coitadinho. Ai, tenho cancro, mas o que eu queria mesmo era um Ferrero Rocher. Muito bem, mas hoje, aos 24 anos, ainda estou a pagar o Ferrero Rocher na minha anca. Calcificações, carcinoma mamário invasivo, G1, in situ. Em 2000. No futuro, a região centro estará acima da média do resto do país no cancro da mama. Entre 2015 e 2020, as lesões da mama deverão aumentar 25%. Isto se contabilizarmos os tumores in situ. O Registro Oncológico Regional do Centro é o único que conta os cancros da mama em fase inicial. E ao IPO de Coimbra devem chegar metade desses novos diagnósticos. Razão, o mais antigo rastreio de cancro da mama do país. É sobretudo decorrente das atividades de rastreio, entre as quais o rastreio de cancro da mama, em que nós já começámos há 25 anos a fazer esse rastreio, lentamente, tentando abarcar, e conseguimos abarcar toda a região em 2001, e que foi sendo aumentada, tipo aquilo que eu costumo chamar a mancha de petróleo, e que entretanto também foi contaminando no bom sentido todas as outras regiões.
Na Zona Centro, a unidade móvel da Liga Portuguesa contra o Cancro percorre terras que vão de Aveiro a Castelo Branco. Por ano, 150 mil mulheres são convocadas, muito acima do que acontece noutras regiões. Desta forma, as lesões são apanhadas numa fase muito inicial. Logo, não existe na região Centro um risco acrescido de cancro da mama, mas mais diagnósticos de casos precoces. Vemos que temos uma série de cancros registrados com cancros in situ. O que é o cancro in situ? Um cancro do seu início. Porquê é que vamos buscá-los ao seu início? Porque vamos buscá-lo ao rastreio. Fácil de entender. Antes que eles se disseminem, antes que eles metastizem. E, portanto, isso é uma vantagem nesse aspecto para a região Centro. Fátima Cardoso, investigadora da Fundação Champalimau, lamenta as discrepâncias na qualidade dos registros regionais. As diferenças explicam-se por detalhes. Deveríamos reportar da mesma forma, deve existir uma base de dados comum e uma forma de reportar comum, orientações de como reportar igual, mas não só a nível de Portugal, como a nível europeu também. Esta especialista sublinha que Portugal está ao mesmo nível da Europa em termos de incidência e tratamento do cancro da mama, que deverá continuar a aumentar. Cada vez vivemos mais e a idade é um fator de risco para desenvolver cancro. Em relação à mulher, o facto de ter gravidezes mais tarde, mas não só isso, mas várias coisas. As mulheres têm menos filhos hoje em dia, amamentam menos, têm filhos mais tarde. Tudo isso são fatores de risco. A mama da mulher só completa o desenvolvimento após uma gravidez de termo. Ou seja, uma mulher que nunca esteve grávida, a sua mama ainda não completou o seu desenvolvimento. Há muita gente que não vai visitar o seu amigo que tem cancro porque diz que não sabe o que é que lhe há de dizer. Tenham calma que eu vou revelar a grande fórmula mágica. Vocês chegam ao pé do vosso amigo e só têm que dizer isto. Boa tarde. No cancro, há travões e aceleradores. Pode dizer-se que a detecção precoce das lesões pode ser uma travagem a fundo no desenvolvimento da doença. Uma travagem que ainda não foi feita no cancro do intestino. Nas projeções dos vários registros oncológicos, é evidente que o cancro do cólon será um dos que mais vai aumentar e atingir o país de forma distinta. A incidência será maior na região sul. De 98 para 2009 aumentou 30% no homem, contudo para 2020 prevemos que em comparação com 98 duplique a taxa de incidência de cancro do cólon. E se compararmos o homem e a mulher, de facto o homem tem uma taxa de incidência muito superior. No sul do país, o cólon será o primeiro tumor maligno de localização comum em ambos os sexos com maior impacto. Embora vá aumentar mais entre os homens, em 2030 atingirá quase o dobro de casos do que em 2008. A alimentação e uma maior dificuldade na região sul a um diagnóstico precoce estão entre as causas apontadas. Sodoma e Gomorra está mais no sul, isto é, os maus hábitos, os efeitos gerais da civilização, porventura concentram-se mais nesta área do país. Na década de 80 nós tínhamos hábitos muito mais ligados à alimentação mediterrânica e depois começámos a ter hábitos muito mais ligados ao fast food, que é uma alimentação muito menos saudável para alguns tumores, e nomeadamente para o tumor do cólon. Temos a noção que ele tem vindo a aumentar nos últimos anos. Por exemplo, na década anterior duplicou o número de mortes em Portugal. E percebemos que o rastreio continua a ser a melhor atitude para o fazer alterar estes números. A região de Lisboa apresenta lacunas graves a nível de unidades convencionadas com o Serviço Nacional de Saúde para a realização de colonoscopias. Já existiram 21 clínicas, hoje são só 5. Aquilo que nós sabemos é que no dia-a-dia, através da linha de apoio da Europa Colon, as queixas e as reclamações são muito maiores e de tipo diferente do resto do país, porque, como saberá, o acesso às colonoscopias, mesmo prescritas pelo Serviço Nacional de Saúde, não se fazia em Lisboa. A Europa Colon tinha que, contrariamente àquilo que faz noutras áreas do país, tinha que desviar ou motivar esses utentes a fazê-las noutra área geográfica que não Lisboa. A razão de fundo será uma razão que tem a ver com as convenções que estavam feitas ou com os preços atribuídos, não fazemos ideia. Há
À Associação de Doentes de Cancro do Cólon chegam muitas denúncias e pedidos de ajuda de doentes. Irene Carvalho passou um autêntico calvário para conseguir fazer uma colonoscopia que acabou por confirmar doença oncológica. De todos os sítios que eu contactava, não era possível fazer pela Segurança Social, portanto pelo Serviço Nacional de Saúde. E aos sítios passada pelo Centro de Saúde, não era aceita nos locais para fazer a colonoscopia, a não ser a pagar. E então eu tentei e encontrei um local, uma clínica lá ao pé da minha casa, onde faziam esse dito exame. Portanto, foi marcado com a sedação, paguei 350 euros naquela altura, já não me recordo bem, mas foi mais ou menos este valor. O Ministério da Saúde publicou no início do ano uma portaria para combater situações como esta. A sedação e exame custam ao utente 28 euros, o que poderá encorajar muitos doentes a fazerem uma colonoscopia. Mas o problema de base mantém-se. A principal arma contra o cancro coloretal é a implementação de um rastreio. Qual? De base populacional ou oportunístico, como está na norma da Direção-Geral de Saúde. Está provado que o único rastreio que é capaz de diminuir e de ser eficaz este tipo de patologia num país é o rastreio de base populacional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer de que deve ser uma atitude organizada, através do Ministério da Saúde, via Centro de Saúde, onde as pessoas dentro da área de risco sejam convocadas periodicamente para chegarem às unidades de saúde e aí, através de uma pequena triagem, sejam motivados para fazerem um rastreio, que neste momento seria de pesquisa de sal oculto nas fezes. Oportunístico. As pessoas, vamos tornar a pôr na mão dos médicos a vontade de promoverem o rastreio aos doentes que lá chegam e aqueles doentes que não vão ao médico e aqueles doentes que estão afastados do centro de saúde. Seja de forma oportunista, seja em referentes organizados, a população já está coberta mais ou menos 20% da população, um bocadinho mais, 22, 23, do rastreio de cancro coloretal. No entanto, obviamente, ainda estamos muito longe daquilo que queremos chegar. Qual é o objetivo? Chegar a que taxa? E assim, se passarmos os 50%, chegamos a um número razoável. Vários estudos demonstram que a colonoscopia, quando realizada de 10 em 10 anos, pode reduzir em 40% o risco de cancro do cólon. De forma convencionada, já se fazem cerca de 120 mil por ano. Números insuficientes para atacar o cancro que mais mata portugueses. As previsões apontam no sentido do cancro do cólon continuar a crescer no sul do país. Para a Associação de Doentes Europa Cólon, resta aos doentes intervirem cada vez mais no processo clínico, já que na prática vai continuar tudo na mesma. É um caso típico, primeiro que não têm unidades convencionadas, segundo os hospitais não têm espaço para elas as fazerem, e em terceiro lugar, elas nem têm tempo para cuidar delas próprias, muito menos para procurarem os rastreios, e os unidades de cuidado de saúde primária, entendemos nós, vão continuar a funcionar da mesma forma que funcionavam nos anos anteriores. Apesar do previsível aumento de doentes no serviço de gastroenterologia do IPO de Lisboa, os recursos humanos são cada vez menos. O nosso serviço tinha há 2 anos um quadro de 12 médicos, tem neste momento um quadro de 9 médicos. E de facto não tem havido uma substituição dos recursos médicos. Noutro corredor do IPO de Lisboa, na dermatologia, Manuela Pessegueiro debate-se com o mesmo problema de falta de médicos. A partir do momento em que alguns colegas cheguem à idade de reforma, que não estará muito longe, já recebi a informação que não há substituições por reforma. As contratações estão congeladas e, como tal, quem sobra não vai ver o número de doentes que os outros deixaram. Também na região sul são esperados mais doentes de cancro da pele para os próximos anos. Um clima mais convidativo na zona de Lisboa, Alentejo e Algarve acaba por revelar-se um presente envenenado. Do ano passado para este ano, o número de doentes que nós contabilizamos, novos casos, subiu de 190 e poucos casos para cerca de 300. E vai triplicar a taxa de incidência do melanoma para 2020.
temos mais pessoas residentes de pele clara, que é um fator também de risco quando expostas à radiação solar. O melanoma é o cancro da pele mais temido e, apesar de todos os alertas, continua a aumentar. O melanoma, se não for diagnosticado precocemente, mata. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, cura, próximo de cura, seguramente uma porcentagem elevada. Mas o problema é precisamente o melanoma que está a aumentar. E é mais uma vez não só genético, como comportamental. Então se estão a fazer-se campanhas, como é que ainda está a aumentar? E eu diria, se elas não existissem, a curva seria muito mais rápida, muito mais exponencial. Os portugueses olham muito para si próprios e pensam que o mal só acontece ao vizinho. Mesmo que se façam as campanhas, ao princípio talvez olham para os sinais e podem talvez recorrer ao médico para mostrá-los, mas depois esquecem facilmente. E de facto, no Sul nós temos vários comportamentos que podem ser de maior risco. Temos eventualmente maior exposição, seja ela profissional ou lazer, ao sol, temos maior população em geral e temos uma população também mais idosa. Veja-se, por exemplo, na zona do Alentejo, uma população mais idosa, que eventualmente tem menos recursos de ir ao médico, menos profissionais e chegam-nos mais tarde. Isso também filma cantigas? Também? Quer cantar uma canção, é? Já vai há 17 anos que a minha prima Lili tem um lindo passarinho que lhe chama ao seu pipi. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, os alentejanos gostam de apreciar os pequenos prazeres da vida. Minha prima gostou dele, chamou-lhe de seu amorzinho. À noite mesmo à janela, mostrou-lhe o passarinho. Por aqui diz-se que a pele tem memória e não se esquece. As consequências de anos de exposição livre e sem cuidados ao sol surgem mais tarde. A maior parte da população vive da agricultura, portanto, tem uma atividade profissional ao ar livre, basicamente. Não é? E a partir de uma certa altura com as atividades de lazer também. No Hospital de Évora existem 2 dermatologistas para 500 mil utentes. Um número claramente insuficiente, sobretudo se olharmos para a incidência de cancro da pele. Desde 2007 até 2012, o número de casos não tem parado de aumentar, sobretudo nos carcinomas basocelulares e espinocelulares, lesões que são mais frequentes em grupos etários mais velhos. Apesar das várias tentativas para reforçar a dermatologia, a contratação de médicos nunca passou das entrevistas. Já lançaram vários concursos? Já. E nunca ninguém ficou? Não. Eu não sei qual é a maneira de convencer algum colega. Eu bem lhes digo que o Alentejo está perto de tudo. Apesar do problema estar identificado, não chegam mais médicos ao Alentejo. Onde não chega o homem, a tecnologia dá uma ajuda. A telemedicina foi a forma encontrada de ampliar a assistência. A partir dos centros de saúde, a avaliação de lesões suspeitas é feita na hora. Ela pode sangrar. João Sequeira e Manuel Murta, os 2 médicos que servem 500 mil utentes, trabalham muito mais do que as horas contratualizadas para darem resposta a todos os casos e, pelo caminho, ainda combatem alguns mitos. Um sinal de nascença não se deve mexer, não tem problemas, portanto é um sinal que não tem importância. Isso está errado, não é assim, não funciona assim. Ou, por exemplo, um sinal que não dói, se não dói, porque é que é de ir um médico? A melhor prevenção para o cancro da pele continua a ser o vestuário, a sombra e os protetores solares. Já me têm acontecido histórias engraçadas com protetores solares, não é? O tio Manel que diz assim, se foi um velhote aqui, um agricultor, e dizia para a mulher, tu sabes perfeitamente que eu aplico sempre o protetor solar. Não há dia nenhum que saia de casa que não aplique o protetor solar. Ele saía de casa às 5, 6 da manhã. Quando o sol nascia já não havia protetor solar. A pessoa dizia assim, e a mulher dizia, voltava, tu que é que me levas o protetor solar lá para o teu trabalho? E o Manel dizia assim, sim, e ele levava para lá, parava o trator, aplicava o protetor solar e os outros que lá estão, o que é que eles diziam? Olha o tio Manel, no que ele deu agora, por cremes de beleza na cara. Com cancro, tornei-me hipocondríaca. Qualquer coceira assim, eu acho que tenho logo as doenças todas. E aliás, eu até faço aqui um apelo. Eu gostava muito que me examinassem, porque eu acho que tenho cancro da próstata.
Epá, eu se tive um cancro raro, para mim tudo me pode acontecer. É hora de almoço e na adega regional da Ariosa, no Porto, não há lugar nem à mesa nem ao balcão. O presunto é chamariz para gente de todo lado. O Norte tem fama de bem comer e os enchidos são um dos prazeres gastronómicos. A velha máxima, nós somos o que comemos, acaba por ter consequências. A tradição da salga e dos fumados é uma das causas identificadas para explicar o maior número de casos de cancro do estômago. A incidência padronizada de cancro do estômago no Norte é de 28 casos por 100 mil habitantes. Portanto, 28 casos novos em 2007 por 100 mil habitantes. Esse valor desce para os 14 na zona centro e sobe ligeiramente na zona sul para 16, mas 16 para 28 é uma grande diferença. Portanto, realmente nós na região norte temos uma grande incidência de cancro do estômago. A maior ação que aconteceu para diminuir o cancro gástrico foi o aparecimento do frigorífico, como sabe. Porque o facto dos alimentos poderem ser conservados e serem naturais e podemos ter uma dieta rica em verduras, fez com que, desde os anos 40, 30, 40 em diante, houvesse uma queda nos países onde esse instrumento surgiu mais cedo. A incidência de cancro do estômago no norte do país é de tal forma relevante na Europa Ocidental que tem atraído a atenção de muitos investigadores. A Universidade do Porto é referência a nível mundial. Fátima Carneiro, do IPATIMUP, foi a mais recente relatora desta patologia no último World Cancer Report da Organização Mundial de Saúde. A elevada infecção provocada por uma bactéria, a Helicobacter pylori, também ajuda a explicar o aparecimento deste tumor. Então nós podíamos talvez atacar o problema tratando de todos os portugueses, erradicando todos os portugueses da infecção por Helicobacter. Porque é que em Portugal não é talvez a medida ou o caminho a seguir? Porque, como eu mencionei, 70% a 80% dos portugueses são infectados. Significava, em termos de intervenção, primeiro a necessidade de demonstração, com os custos que daí advêm em termos de diagnóstico. Em segundo lugar, uma intervenção com antibióticos na larguíssima porcentagem da população portuguesa, num tratamento que é um tratamento que não é agradável, é feito pelo menos com 3 fármacos, é caro e custoso aguentar. A infecção pela bactéria que existe no ambiente ocorre na infância e perdura pela vida adulta. Só a região norte representa mais de 40% dos casos diagnosticados de cancro do estômago. A nível nacional, depois do colo retal e do pulmão, é a terceira causa de morte. Ao IPO do Porto ainda chegam muitos tumores em fase avançada. Cada vez mais, felizmente, aparecem lesões precoces, mas ainda um grande número é avançado. Portanto, se quisermos fazer uma mensagem para o público em geral ou para os médicos, que na minha perspectiva têm um papel fundamental aqui, seria não recear o resultado da endoscopia, portanto, não recear, por um lado, o ato da endoscopia, é seguro, é relativamente bem tolerado, não demora muito tempo e só precisa de jejum. Se o diagnóstico e o tratamento da doença avançaram, a detecção precoce também faz toda a diferença. A mensagem de quando se tem dores de estômago que reaparecem com alguma regularidade, se deve fazer uma endoscopia digestiva alta, ver o estômago por dentro, ou quando se tem 50 anos, a partir de 50 anos, e que isso acontece na primeira vez, também se deve fazer, faz com que as pessoas recorram aos recursos que existem. Regra geral, há mais cancro da tireoide nos países mais próximos do mar devido ao excesso de iodo. Em Portugal, o norte do país representa 47% dos casos diagnosticados no sexo feminino, o que faz desta região um laboratório singular de estudo. Sobrinho Simões, do IPATIMUP, é uma das referências mundiais em cancro da tireoide e aponta, para além do excesso de iodo, outros motivos. A forma como são registados os casos não é exatamente igual no centro, no norte e no sul. Depois, é muito importante a existência em alguns hospitais centrais de grupos que se especializaram, por exemplo, no diagnóstico de certos tipos de cancro.
no que diz respeito ao Norte, nós temos realmente uma tradição muito grande de diagnóstico muito apertado da patologia da tireoideia. Portanto, parte desse excesso que diz que há no Norte, e é verdade, pode não ser real, pode traduzir apenas maior capacidade de diagnóstico e diagnóstico de casos mais precoces e cancros mais pequeninos. Nós temos um acrónimo para isso, chama-se VOMIT, que é Victims of Modern Imaging Technologies, que é vítimas das modernas técnicas de imagiologia. O cancro da tireoide é sobretudo feminino. Em 2020 será o terceiro mais frequente. A comunidade médica discute as várias causas: a obesidade, a gravidez, a exposição à radiação ionizante, como destaques e radiografias, e as doenças autoimunes. A tireoide é o órgão que a mulher utiliza de uma forma excepcional quando está grávida e porque necessita de aumentar imenso as suas funções metabólicas porque tem uma criança, está grávida. Os doentes oncológicos só recebem 2 tipos de presentes. Fixem isto, hein? Chinelos e pijama. Faça sol ou faça chuva, de flanela. Eu aos 24 anos nunca mais comprei pijamas, não é? Porque eu tenho um armazém de pijamas em casa. A nosso pedido, a equipa do Registro Oncológico Regional do Norte, do IPO do Porto, em colaboração com os Registros Oncológicos Regionais do Centro, Sul e Açores, projetou o futuro do país para 2020. No homem, próstata, cólon, pulmão continuam a ser os 3 mais comuns, mas o tumor do reto irá ultrapassar o estômago. Nas mulheres, a mama e o cólon ainda serão os mais frequentes, mas o cancro da tireoide vai aumentar e superar o estômago. Chegados aqui, agora que sabemos como somos, que cancros devem afetar mais os portugueses e quais são os tumores mais fortes por região, será que estamos a usar este conhecimento, as pistas que são dadas pelos vários registros oncológicos, para planear as necessidades futuras? Eu acho que infelizmente não. Talvez tenha também a ver com o facto de não se ter a certeza se estes dados são completamente corretos, mas por outro lado tem talvez a ver também com a nossa própria inércia como país, porque há aqui já dados muito importantes e que podiam e que devem ser utilizados. Apesar do país ser pequenino, nós temos não sei quantas instituições, hospitais, por exemplo, que tratam cirurgicamente o cancro da tireoide e os outros. E não pode ser, isto é, aí é que há um problema de referenciação. O doente não quer ser operado ao pé de casa. O doente quer ser operado no sítio que tem mais experiência naquele tipo de doença cancerosa. Eu penso que até agora tem sido prestada pouca atenção aos registros e, de facto, os registros não têm só números relativamente à incidência. Portanto, têm números relativamente a muitas outras coisas. Se tivesse em consideração todos estes dados, eu penso que a definição das políticas de saúde na área do cancro era muito mais objetiva, portanto era muito mais, não é objetiva, era muito mais sustentada. Ninguém sabe ao certo qual é o número exato de sobreviventes de cancro, mas calcula-se que devam ser perto de 100 mil. A tendência será para aumentar e vamos ter mais cancros para tratar no futuro. Por um lado, porque a população está a envelhecer, por outro, porque os conhecimentos clínicos serão cada vez mais precisos. No entanto, fica a impressão que muito mais poderia ser feito. O que é que o doente oncológico detesta mais? Repetir, vezes e vezes, sem conta, a história de como é que soube que tinha cancro, não é? A visita chega e pergunta, então, Marino, como é que soubeste que tinhas cancro? E lá vou eu contar a mesma história, já assim neste tom de enfadado. No dia 2 fui ao médico, entretanto o médico passou umas análises vieram alteradas, que essa autografia, uma seca. Por isso aquilo que eu sugiro é muito simples. Visitas apareçam em excursão em casa do doente oncológico, não é? Todos ao mesmo tempo. Entretanto, o doente oncológico sobe para cima do banco e diz assim: pessoal, quem quiser anotar a nota, que eu só vou contar isto uma vez. No dia 2 fui ao médico, não... Simples. E eu agora, para terminar, eu queria só aqui esclarecer uma coisa. Há pessoas que dizem que é de mau tom gozar com o cancro. Eu acho que é de mau tom é o cancro querer matar-me, mas se calhar
não sei, isto sou eu. E depois há também quem diga que eu só faço cancro com humor porque não morri de cancro, e aqui de facto eu assumo, eu tenho mesmo um problema, eu faço muitas coisas por estar viva, é uma mania que eu tenho, ou se calhar sou só parva.